Você sabe que o nosso país é independente hoje. Nós conquistamos a nossa independência no dia 7 de setembro do ano de 1822. Mas será que esse processo de independência ele teve início no dia 7 e acabou no dia 7 também? Na verdade, não. O processo de independência do nosso país, ele começou a acontecer justamente no período em que as ideias iluministas da França acabaram influenciando o nosso país ideologicamente. Então, muitos grupos de pessoas começam a se organizar para tentar acabar com aquele antigo regime. E é a partir do ano de 1789 que nós vamos começar a ver que dois grandes movimentos vão acontecer no nosso país, pedindo exatamente o fim de alguns desses abusos que a metrópole, ou seja, Portugal, cometia com os brasileiros. O primeiro desses movimentos acontece em Minas Gerais, o segundo deles na Bahia. E assim, essas ideias iluministas vão começar a entrar no Brasil com toda a força, até que lá no ano de 1822 o Brasil conquista a sua tão sonhada independência de Portugal. Vamos entender como tudo isso aconteceu? Antes da gente começar, dá um clique no joinha, deixa o seu like e também ativa o sininho. Eu sempre quis falar isso. Nós acabamos de estudar sobre a Revolução Francesa. Então, por isso, os principais objetivos desse grande conflito devem estar muito frescos na tua cabeça. Caso não, fique tranquilo que eu vou te relembrar. Nós vimos que os interesses da Revolução Francesa, eles não eram únicos, eles eram variados. Mas, de maneira geral, nós podemos dizer que esses revoltosos franceses, eles queriam algumas coisas específicas, como, por exemplo, o direito à liberdade individual, o fim do antigo regime, ou seja, aquele tipo de sociedade em que as pessoas não têm nenhuma mobilidade social, não podem mudar de classe social do país e que apenas algumas classes da sociedade, no caso da França, o terceiro estado, precisavam pagar todos os impostos. Por mais que depois a gente viu que eles vão aceitar o Napoleão com o poder concentrado todo nas suas mãos, mas enfim. Esses ideais começaram a surgir na Europa, mais especificamente na França. Mas essas ideias conseguiram cruzar o oceano e chegar até o Brasil. Elas eram trazidas mais especificamente de navio. E ao contrário do que se pode imaginar, essas influências iluministas elas vinham na cabeça de pessoas especialmente da elite brasileira. Isso tudo acontecia porque até o século XVIII o Brasil não tinha universidades. Em outras palavras, se você morasse no Brasil do século XVIII e quisesse se tornar um engenheiro, um médico ou qualquer outra profissão daquele período, você não iria encontrar um curso de formação no país. Você precisaria cruzar todo um oceano e ir até o continente europeu para fazer esse estudo. Mais especificamente, esses estudantes eles tinham dois destinos, ou Coimbra em Portugal ou Paris na França. Evidentemente, escravos, pequenos comerciantes, camponeses e outras pessoas mais pobres da sociedade brasileira não tinham oportunidade e muito menos dinheiro para fazer toda essa travessia e estudar na Europa. Se a gente fosse comparar os períodos, por mais que não tenha comparação, mas a passagem para que você fosse fazer essa grande viagem de navio, que chegava a durar até 3 meses, ela era muito cara. Muito mais cara do que hoje uma passagem de avião para a gente ir até a Europa. Então, eram somente as pessoas mais ricas que tinham a oportunidade de se formar em algum curso nessas grandes universidades de Coimbra e de Paris. Quando esses estudantes chegavam na Europa, por mais que muitas vezes eles fossem ali para Coimbra, que era Portugal, e continuava sendo um país bastante conservador, mas mesmo assim, eles estavam imersos dentro do continente do iluminismo. Os ideais iluministas, como nós vimos na Revolução Francesa, eles acabaram atingindo diversos países naquele momento. Então, Portugal, mesmo sendo mais conservador, não estava isento ao iluminismo. Quando esses estudantes chegavam até o continente, eles percebiam muitas dessas influências iluministas e que na prática no Brasil não aconteciam.
É verdade que a Europa não era um continente maravilhoso e sem nenhum problema como a gente pode imaginar. Ainda muitos países vão ser sujos, pouco desenvolvidos e com diversas crises econômicas, políticas e sociais dentro dos seus territórios. Mas o que diferenciava o continente europeu da América Latina, mais especificamente o Brasil, é que essas ideias de liberdade, essas ideias de igualdade, ideias de fim dessa exploração desses antigos regimes ainda eram muito pequeninhas no nosso país. Então, quando esses estudantes concluem os seus cursos aqui na Europa e retornam para sua casa, o Brasil, eles começam a difundir essas ideias, começam a espalhar esses pensamentos. Esses ideais começam a ganhar corpo no Brasil e as pessoas que se sentiam mais prejudicadas pelo governo metropolitano, que eram os portugueses, vão começar a se unir para tentar acabar com algumas das práticas que Portugal e Inglaterra exerciam sobre o Brasil e que prejudicavam especialmente as pessoas mais pobres. Algumas dessas práticas eram as cobranças de impostos altíssimos, que geralmente atingiam as pessoas mais pobres. Além disso, o ponto que mais intrigava essas pessoas que retornavam da Europa era a escravidão, já que na Europa o trabalho escravo tinha praticamente diminuído e um dos ideais do iluminismo é a liberdade individual, direito à vida, direito à propriedade privada e direito à liberdade. Um dado que nos mostra o porquê é Minas Gerais que inicia esses movimentos com ideais iluministas está aqui no livro do Boris Fausto chamado História do Brasil. Na página 99 desse livro, o Boris Fausto vai dizer que, em 1787, dentre os 19 estudantes brasileiros matriculados na Universidade de Coimbra, 10 eram de Minas Gerais. Ou seja, a boa parte dos estudantes que iam para outros países, europeus nesse caso, para estudar, eram de Minas Gerais. Isso acontecia porque Minas Gerais era o estado mais rico do Brasil naquele momento por conta do ouro. Nesse momento, nós vamos ter a grande exploração de ouro pelos escravos e isso vai fazer com que muitos desses patrões acabem enriquecendo e aí os seus filhos tenham a oportunidade de sair do país para estudar em outras universidades. Esses revoltosos, tanto de Minas Gerais quanto da Bahia, eles também vão se influenciar por conta das lutas, das guerras que aconteciam na América do Norte pela independência das 13 colônias, que posteriormente vai ser chamado de Estados Unidos da América. Eles conseguem essa independência, então essas pessoas aqui do Brasil que estão passando por dificuldades sem ter o amparo de um governo forte, vão acabar se inspirando nessa revolta também para que eles comecem a se organizar. Então, as duas grandes revoltas que vão acontecer nesse momento serão a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana ou a Revolta dos Alfaiates, que nós vamos entender mais adiante na nossa aula. Mas primeiro a gente precisa entender por que, de maneira geral, esses grupos de pessoas vão se revoltar. Aqui nós já vimos alguns desses motivos, né? Mas os principais deles foram os impostos. A cada ano que se passava, o governo metropolitano, o governo português, aumentava os impostos sobre a sua colônia brasileira. Dois impostos ficaram muito famosos. O imposto do quinto, em que 1/5 do ouro extraído em território brasileiro deveria ir direto para Portugal. Esse imposto quinto, ele vai revoltar tanto essa população brasileira que surgiu um ditado popular por conta desse imposto. Então eles chamavam o imposto não de imposto do quinto, mas sim imposto do quinto dos infernos, para mostrar o repúdio da população brasileira por esse pagamento que eles precisavam fazer ao governo português. Além disso, o segundo imposto foi o imposto da derrama, e aí a gente vai ver que esse imposto ele vai estar estritamente ligado com a Conjuração Mineira, e nós vamos entender mais adiante também. Esse imposto da derrama, ele cobrava tudo aquilo que o quinto não conseguiu alcançar. Então, se os brasileiros não conseguissem pagar 1/5 do ouro extraído no território, então com a derrama eles precisavam suprir esse ouro que não tinha sido pago até então.
O problema aqui não era especificamente os impostos, mas sim a quantidade de ouro. A partir do século XVIII, o Brasil vai começar a viver uma crise que os historiadores costumam chamar de crise do ouro. Isso tudo porque o ouro, ele é um mineral finito, ou seja, a partir de um determinado momento, dependendo da quantia que você extrai, aquele ouro vai diminuindo a quantidade nas minas. Foi o que aconteceu aqui em Minas Gerais. A produção de ouro, a extração do ouro caiu por conta da falta do mineral. Só que os portugueses acreditavam que, na verdade, a arrecadação do ouro tinha diminuído por causa do contrabando de ouro. Ok, ele existia, mas não para tornar o ouro tão escasso assim. Então os portugueses vão tomar várias medidas para tentar controlar esse suposto contrabando, que na verdade não era exatamente o contrabando, era a escassez do ouro dentro das minas. Os portugueses então vão pedir para transformar o pó do ouro em barra, vão começar a cobrar todos esses tipos de impostos para continuar aumentando a sua arrecadação. A verdade é que Portugal também passava por uma crise financeira e queria tirar do Brasil para colocar no seu território. A rainha portuguesa Maria I vai proibir o Brasil de ter manufaturas, ou seja, aquelas pequeninhas indústrias em que a gente tinha ainda o trabalho artesanal muito forte, mas também com a utilização de algumas máquinas um pouco primitivas para que aumentasse a produção desses produtos. A partir do momento em que é proibidas as manufaturas no Brasil, artigos como, por exemplo, tecidos, armas, calçados e ferramentas que se utilizavam no dia a dia precisavam ser compradas de comerciantes metropolitanos, ou seja, esses produtos eles vinham da Europa, mais especificamente da Inglaterra, que tinha ali uma aliança, um pacto com Portugal. E então esses produtos chegavam até o Brasil com um preço altíssimo. Isso fez com que o custo de vida das pessoas aumente muito. Então as pessoas continuavam trabalhando aquilo que elas estavam trabalhando anteriormente, ou até mais, mas não conseguiam dar conta de pagar as suas próprias contas. Então isso também vai ser um fato que vai revoltar esses trabalhadores. Agora sim, vamos entender como explodiram as conjurações mineira e baiana? O autor Pedro Doria, no seu livro 1789, A História de Tiradentes e dos Contrabandistas, Assassinos e Poetas que Lutaram pela Independência do Brasil, vai nos trazer um panorama de como Minas Gerais era visto no Brasil e na América naquele momento. Minas Gerais foi, por um período de 50 a 100 anos, o lugar mais rico de todas as Américas. Muito mais do que qualquer província espanhola, do que as colônias francesas, ou mesmo de algum daqueles 13 estados de língua inglesa recém-declarados independentes, as 13 colônias. Ainda assim, quase todos os impostos iam para a coroa, literalmente, para que Sua Majestade decidisse o que fazer. O Estado não era formado pelo povo, o Estado era a rainha e o povo súdito obediente. Esse trechinho nos mostra que, na verdade, o povo, a população brasileira, não tinha liberdade. Quem escolhiam as leis, quem escolhiam as regras, os tipos de impostos, era a coroa portuguesa sem pedir opinião, sem ter a participação dos brasileiros. A capitania de Minas Gerais, portanto, indo de encontro à leitura que a gente acabou de fazer, era a capital mais populosa do Brasil. Naquele período tinha 300 mil habitantes. Já pensou nisso? Naquela época, mais ou menos 3 cidades de Erechim. Isso tudo porque Minas Gerais era o grande centro do comércio, era o grande centro das riquezas do Brasil, já que ali estavam concentradas as grandes minas de ouro, que depois do século XVIII acabaram se tornando escassas. Nesses 300 mil habitantes, nós tínhamos, por exemplo, mineiros, não porque viviam em Minas Gerais, né? Mineiros porque trabalhavam nas minas de ouro extraindo ouro. Médicos, comerciantes, advogados. E uma pergunta bem básica e simples: onde é que esses médicos e advogados se formaram médicos e advogados? Você acertou! Em Coimbra ou em Paris.
Esses trabalhadores, portanto, eles se mesclavam entre trabalhadores livres, como por exemplo, advogados, médicos e comerciantes geralmente eram pessoas livres. E também os escravizados, que aqui nós estamos nos referindo aos mineiros. Aquelas pessoas que trabalhavam nas minas de ouro eram os escravizados. E a riqueza do Brasil naquele período, ela se deve muito ao trabalho desses escravizados. Isso porque os portugueses, eles não tinham conhecimento nenhum sobre a abertura de minas. E eles precisaram se utilizar e muito do conhecimento desses africanos. Isso tudo porque a África era um continente muito rico em ouro. Se vocês querem saber mais sobre esse assunto, é só assistir aqui no nosso canal a videoaula sobre a África, em que nós estudamos sobre reinos como, por exemplo, Congo, Mali e Songhai, que eram reinos riquíssimos em ouro. Então, esses africanos que vêm para o Brasil, que foram transformados em escravos, eles possuem conhecimentos muito sofisticados e aprimorados sobre minas de ouro, já que a vida deles e dos seus parentes no continente africano era basicamente a extração de ouro. Dentro desse panorama de Minas Gerais, os conspiradores mineiros, eles estavam só esperando que o governador, o chamado Visconde de Barbacena, começasse a cobrar o imposto da derrama, que basicamente ia retirar do Brasil 20% do ouro que o Brasil retiraria dessas minas. Então, esses conspiradores, quando o Visconde de Barbacena fosse anunciar a cobrança da derrama, a cobrança desse novo imposto, eles tinham alguns objetivos. O primeiro era executar o Visconde de Barbacena. Por acaso você está percebendo alguma semelhança aqui com os objetivos da Revolução Francesa, de matar o rei? Além disso, esses revoltosos, eles queriam proclamar uma república depois que matassem o governador Barbacena. Uma característica muito importante dessa revolta é que eles não queriam o fim da escravidão. Isso tudo porque essa revolta ela estava basicamente ligada com essa cobrança de impostos. E vamos pensar aqui comigo, quem pagava imposto não era o escravo. Quem pagava o imposto não era a pessoa mais pobre, porque essas pessoas não tinham acesso ao ouro, que era o principal produto do Brasil, e especialmente falando aqui de Minas Gerais. Quem precisava pagar esse imposto era o dono desses escravos que trabalhavam nessas minas. Então, o dono desses escravos não era uma pessoa pobre. O dono dos escravos era uma pessoa de uma classe alta. Por isso, os historiadores costumam dizer que o movimento da Conjuração Mineira ele era um movimento considerado elitista. Em outras palavras, um movimento que foi organizado e idealizado pela elite brasileira, pelas pessoas mais ricas aqui de Minas Gerais, ou seja, o dono desses escravos. Então, por isso é justificável o desejo desses conspiradores de não acabar com a escravidão. Um exemplo objetivo disso é, por exemplo, o seu maior líder, o Tiradentes. O Tiradentes, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não era uma pessoa extremamente pobre. O Tiradentes ele era um dos mais pobres dentre esses conjurados, mas não uma pessoa pobre, pois o Tiradentes era dono de uma fazenda de gado e possuía 5 escravizados. Então, o Tiradentes ele também vai exercer uma outra função de dentista. Por isso nós conseguimos concluir que esse movimento da Conjuração Mineira, ele não foi um movimento que vinha das classes mais pobres, daquela população mais pobre brasileira. Pelo contrário, ele vinha de cima, ele vinha das classes mais altas da sociedade. Então, por isso, essa classe mais alta da sociedade não queria o fim da escravidão, já que era a escravidão que mantinha boa parte das suas riquezas. As agitações se iniciam. E o Tiradentes, com seus companheiros, começam a espalhar as ideias desse conflito para que a população aderisse a ele e eles conseguissem mais número de pessoas. Quanto mais pessoas conseguissem, mais forte estaria o movimento. Então, o Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, conversa também com um outro Joaquim, o Joaquim Silvério dos Reis, que parecia estar junto no grupo dos conjurados.
Só que o Joaquim Silvério dos Reis vai ser considerado traidor, porque ele, que tinha um monte de dívidas com o governo português, vai conversar com o governador, Visconde de Barbacena, e vai dizer para o governador: governador Visconde de Barbacena, eu tenho uma coisa para lhe falar. Só que assim, você sabe, né? A gente podia aí fazer uma troca de favores, talvez. Dependendo do que tu tem para me falar, até podemos? Sabe que lá na França, os revoltosos da Revolução Francesa também querem matar o rei? Sim, parece que sim. E se eu te disser que aqui em Minas Gerais também querem decapitar o pescocinho de um governante chamado Visconde de Barbacena? Quê? Então, senhor governador, eu te contei sobre o movimento, agora você perdoa minhas dívidas. Trato feito? Trato feito. E então, o Joaquim Silvério dos Reis vai denunciar o movimento ao governador Visconde de Barbacena, e o Visconde de Barbacena então vai suspender a cobrança do imposto da derrama. Quando ele suspende essa cobrança, os conjurados ficam sem saber o que fazer, porque eles só estavam esperando o momento em que o governador fosse oficializar a cobrança da derrama para entrar em conflito e acabar com o Visconde e também proclamar uma república. Mas como o imposto não foi oficializado, eles não tinham muito o que fazer. Então, a partir desse momento, o governo vai procurar esses revoltosos para prender, para julgar e também para executar as penas. O início da derrama estava marcado para fevereiro de 1789. Os inconfidentes aguardavam-na ansiosamente para iniciar a revolta. Mas o governador da capitania decidiu esperar um pouco mais antes de determinar a cobrança dos impostos atrasados. Preocupado com o atraso, Tiradentes viajou para o Rio de Janeiro. Durante sua viagem, continuou a fazer propaganda para convencer as pessoas a participarem do movimento que estava para explodir. Uma das pessoas que encontrou pelo caminho foi Joaquim Silvério dos Reis. Tiradentes passou-lhes as últimas informações. Em 15 de março, Joaquim Silvério dos Reis revelou ao governador todos os detalhes e preparativos da revolta. Sabendo de tudo, Barbacena resolveu dar um golpe de morte na conspiração. Passada uma semana, ele suspendeu a derrama. Suspensa a cobrança dos impostos atrasados, o movimento perdeu totalmente a sua força. E sem mobilização do povo, não era possível levar adiante os planos elaborados. A revolta chegara ao seu fim sem nem ter começado. Esse trecho do livro da Carla Anastásia, nomeado Inconfidência Mineira, na página 32, nos revela que a Inconfidência Mineira, na verdade, a grande revolta, ela nunca chegou a acontecer, porque ela foi abortada pelo governador através da traição aqui do Joaquim. Por isso, nós dissemos que a Conjuração Mineira, ela não saiu do campo das ideias, porque ela não foi executada exatamente na prática. Mas essas ideias, o fato dessas ideias terem sido movimentadas entre esses revoltosos, fez com que outros movimentos acabassem se baseando na Conjuração Mineira para também tomar essas ideias iluministas para si e tentar, sim, efetivar esses movimentos. Acabado o movimento, o governador vai começar a procurar os culpados por armarem todo esse conflito ideológico. Então, várias pessoas foram capturadas, mas o único que teve a pena mais severa foi o Tiradentes. Isso tudo porque, como eu já disse para vocês lá no início da nossa aula, o Tiradentes era um dos mais pobres dentro desse grupo dos conjurados. Entretanto, não dá para se dizer que ele era exatamente pobre, já que era um fazendeiro e possuía posse de escravos. O Tiradentes foi executado no dia 21 de abril de 1792. Além disso, ele foi esquartejado e teve os pedaços do seu corpo espalhados pela cidade para que as pessoas olhassem para aquela cena e temessem contrariar o governo. Por conta de todo esse contexto histórico, o dia 21 de abril é um feriado nacional no nosso território.
Isso tudo porque o Tiradentes foi um cara muito relevante para inspirar outros movimentos que posteriormente levaram à independência do Brasil, já que o Tiradentes acabou se tornando um mártir. A partir daí, a Conjuração Mineira tinha acabado, mas outro movimento já tinha se iniciado.